Hoje, a gente vai mergulhar num texto fascinante chamado A Vida Além do Véu. Ele vem de comunicações com um guia espiritual, o Arnel, que descreve a vida após a morte de um jeito muito diferente. Não como um grande mistério, sabe? Mas como uma realidade bem estruturada, com regras, com propósito. Vamos entender isso melhor. E tudo começa com essa ideia aqui, que é muito poderosa. A vida do outro lado, segundo ele, não é o fim. É, na verdade, uma continuação muito mais real, mais plena. É como se a nossa vida aqui na Terra fosse só o começo de tudo, a preparação para uma jornada muito, mas muito maior. Tá, mas como é que esse mundo funciona? A lei fundamental que rege tudo por lá é simplesmente fascinante. Basicamente, a realidade é moldada pela força de vontade e pelo pensamento focado. Ou seja, o que se pensa, o que se imagina com força e clareza, se torna real. E para a gente entender isso na prática, Arnel conta uma história. Um grupo de espíritos resolveu fazer um experimento. Eles se juntaram para tentar criar uma estátua de um animal, mas usando apenas o poder da mente de todo mundo junto. Imagina só a cena. Só que o resultado, bom, foi um desastre. Mas um desastre muito revelador. A estátua saiu toda torta, desproporcional, e era uma mistura bizarra de pedra com carne. E o mais interessante é que cada defeito era um espelho da bagunça que estava nos pensamentos do grupo. A cabeça ficou grande demais? É porque alguém focou energia demais ali. A mistura de materiais? Mentes pensando em coisas diferentes ao mesmo tempo. Era um retrato da falta de união. E é aí que eles aprenderam uma lição importantíssima. Criar nesse plano não é como mágica, não é só estalar os dedos. É uma habilidade que precisa ser treinada. É um processo, um ciclo. Você tenta, experimenta, aí examina o resultado para ver onde errou e então tenta de novo, refinando a técnica. Mas para que desenvolver essas habilidades, né? Qual o objetivo disso tudo? O texto deixa claro que o propósito dessa realidade não é ficar de boa descansando, é evoluir, aprender sem parar. E essa jornada acontece através de diferentes níveis, as chamadas esferas, que funcionam como verdadeiras escolas para a alma. E essa progressão é bem metódica. As almas vão avançando por essas esferas e cada uma delas tem suas próprias lições, suas próprias condições. É um caminho que começa com um entendimento mais básico e vai até a participação em missões cósmicas lá nas esferas mais altas, onde os espíritos se tornam de fato co-criadores do universo. O texto dá um exemplo bem específico e tocante para a gente entender como esse sistema funciona, o caso das crianças que nasceram sem vida. Como são almas que não tiveram a experiência aqui na Terra, elas recebem um tipo de treinamento especial. Primeiro, elas aprendem sobre a sabedoria celestial e só depois, quando já estão mais fortes, elas aprendem sobre o mundo que não chegaram a conhecer. Mas olha, nem tudo nesse mundo espiritual é luz e progresso. O relato do Arnel também nos leva para uma jornada aos reinos mais sombrios, descrevendo esferas inferiores, habitadas por almas que acabaram se prendendo à negatividade. E o contraste é gritante, né? De um lado, as esferas de luz, onde reina o progresso, a harmonia, o amor. Do outro, os reinos de trevas, marcados pela estagnação, pelo medo, pela vontade de dominar os outros. São, de fato, realidades completamente opostas. E quem está preso nesses lugares fica lá para sempre? Não. O texto fala sobre os missionários da luz, espíritos mais evoluídos, como o próprio Arnel, que encaram missões de resgate. E não é fácil, eles precisam se aclimatar, se adaptar àquela atmosfera pesada e opressora para conseguir oferecer ajuda e mostrar um caminho de saída para quem deseja ser livre. Ok, tudo isso é muito interessante, mas o que isso tem a ver com a gente, com a nossa vida aqui e agora? Pois é, toda essa descrição do pós-vida tem, na verdade, um objetivo bem claro: passar uma mensagem fundamental sobre a importância do que a gente faz em vida. Essa analogia que o Orna usa é, nossa, linda e muito poderosa. A nossa vida aqui não é a versão final de quem somos, é só ponto de partida. Se a vida na Terra é o brotinho de uma árvore, a vida espiritual é o carvalho imenso que ele vai se tornar. Se aqui somos uma pequena fonte, lá somos o rio poderoso que essa fonte alimenta. E com isso, a gente chega na palavra-chave de tudo isso: preparação. O grande propósito da vida na Terra, segundo essa visão, é justamente se preparar, se autotreinar. As nossas ações, o que a gente aprende, o caráter que a gente constrói agora, tudo isso vai definir diretamente o nosso estado e o nosso ponto de partida quando a gente atravessar o véu. E no fim das contas, essa exploração toda nos deixa com uma reflexão, né? Uma pergunta final para a gente pensar. Se a vida é mesmo um prelúdio, uma preparação para uma existência maior, a questão que fica é:
como a partitura dessa grande obra está sendo escrita a cada momento.